Olá, olá, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, não sei que horário você vai ver essa aula, né? De onde você está no mundo. E aí, estão animados? Eu sei que, vamos lá, eu queria que vocês me ajudassem com o áudio hoje. Vocês poderiam me ajudar? Se estão me escutando bem? Tá fluido para vocês? Estão conseguindo me entender? Alguém me ajuda aqui? Hoje eu tentei fazer a aula usando o Flipchart, sabe? Porque hoje a gente vai falar sobre as diferenças, né, entre o narcisista e o evitativo. Só que com o Flipchart ali não ficou bom porque ele fica espelhado. O áudio tá ok aqui, ok. Ah, então tá bom. Então, ótimo, ótimo. Aí o Flipchart eu fiz um teste, achei que não ficou bom, então nós vamos por aqui mesmo, ok? É o seguinte, se preparem, hoje a gente vai fazer uma aula onde eu vou trazer todos os pontos. Oi, Vana, é Vana que fala? A Vana é uma ótima aluna, a Vana está sempre presente aqui nas aulas e ela fez um comentário hoje em um vídeo, perguntaram para ali, né, a diferença entre narcisista e evitativo, por que é tão parecido, e ela respondeu como uma aluna que eu vejo o quanto ela se dedicou, sabe? Então eu fico muito feliz de ter alunos como você, né? Óbvio que todos são bem-vindos, mas a Vana deixou ali na sua fala, no comentário, ajudando outra pessoa, deixou claro o quanto ela se aprofundou aqui nos estudos e o quanto isso tem sido produtivo, né? Que bom. É o seguinte, Ara, eu devia ter feito essa configuração da câmera antes. Agora, se eu for fazer qualquer mudança, eu vou me desconcentrar, tá bom? Então vamos lá. Vamos às diferenças básicas entre evitativo e narcisista. E eu também quero trazer para vocês como o evitativo se relaciona. E essa aula eu quero que ela seja bem elucidativa não para apenas as pessoas que convivem e que estão num relacionamento com evitativos, mas também para os próprios evitativos se entenderem. Porque, sabe, gente, por que eu senti de fazer esse vídeo diferenciando narcisistas de evitativos? Para que fique claro que os evitativos sofrem com essa forma de sentir a intimidade, com essa forma de atuar diante dos relacionamentos, e que é mais forte do que eles e inconsciente. Óbvio que é inconsciente, porém, uma vez consciente dessa situação, né, dessa forma de se apegar nas relações, é que isso vai perdendo força e ele vai tendo mais noção e acesso a quem é realmente de verdade. Tá bom? Então, eu vou temporariamente desativar os comentários, mas depois eu vou ativar para que vocês possam trazer as perguntas de vocês, ok? Não se esqueçam que eu acredito que a melhor parte dessa aula, inclusive, é no final. Bom, aqui está a mesma, essa aqui na verdade foi a colinha, né, que foi daqui que surgiu o vídeo, que foi tão compartilhado por vocês, que foi as diferenças básicas entre o narcisista e o evitativo. Bom, então vamos lá, gente, a primeira coisa, o narcisista, ele vai te afastar por frieza e controle. E ele faz isso de uma forma muito requintada. Requintada no sentido assim, por que ele te afasta? Ele te afasta, inclusive, porque ele sabe do quanto isso é danoso para você. E é uma forma de te manter, né, no controle dele. Então, ele faz isso de forma muito calculada. Já o evitativo, não. Ele faz isso como forma de autoproteção. E por que autoproteção? Porque ele tem medo que essa intimidade, que essa entrega, que essa relação possa fazer com que ele venha sofrer em algum momento com a rejeição. Que ele venha sofrer em algum momento
com aquilo que tanto protegeu. E o que tanto protegeu? A sua bolha de autossuficiência. Pense assim, o evitativo foi exposto ao longo da vida dele, principalmente nos primórdios, à situação onde os seus, principalmente a sua mãe, tá? Mas os seus pares que eram responsáveis pela sua sobrevivência, porque o ser humano é um mamífero que veja gente, até 5 anos de idade, não, até mais, até 7 anos de idade, nós dependemos do apego afetivo para sobreviver, para ter comida, para ter bebida, para poder fazer as necessidades. Então, isso é mais visceral até os 2 anos de idade. Então, aos 2 anos de idade, a minha vida depende de quem está cuidando de mim. E aí, essa pessoa que está cuidando de mim, ela está insegura, ela está ansiosa, ela está vivendo, inclusive, uma relação que ela está instável emocionalmente. Ela vem da vida, ela vem dar de mamar, ela vem dar comida, ela vem proteger essa criança, mas ela vem estressada, mas ela vem ela vem eufórica, ela vem cheia de marra, cheia de raiva e que não tem nada a ver com a criança. Porém, a criança em um instinto de sobrevivência, ela nasce com neurônios espelho. E esses neurônios espelho, eles têm uma função básica de sobrevivência, que é espelhar comportamento. Então, ele passa já a espelhar uma relação instável. Então, eu vou ter raiva, eu vou ter medo, e isso fica impresso na minha pele. Porque como eu ainda não tenho uma circuitaria da área pré-frontal desenvolvida, que é responsável pelo quê? Pelas elaborações cognitivas mais refinadas, ou seja, por que é que existe o idealismo, a política, né? Qual a diferença de gênero? Como isso ainda não existe, a única coisa que existe é para eu sobreviver, esse negócio é esquisito, mas eu sobrevivo, mas esse negócio me gera muito medo. Então, isso está impresso nas suas células. Isso está impresso, né, na forma como ele vê a vida. E isso é mais forte do que ele. Porque quem é meu aluno sabe, cérebro não é teu amigo. O cérebro é teu soldado. E ele recebe ordem de quem? Principalmente de vias sensoriais. É por isso que mães em estado, quando veem os seus filhos sendo atacados por ursos, elas racionalmente vão lá e brigam com o urso? Não! Elas entram a sensação de medo e de fazer com que aquela criança, né, sobreviva, essa sensação manda a ordem clara. Eu preciso lutar até vencer. É isso, inclusive, que faz com que pessoas levantem carros para tirar crianças de baixo. Porque a bússola do cérebro é sensorial. Então, toda vez que o evitativo sensorialmente, né, sente que está chegando uma relação com a qual lembra de algo que ele já viveu de instabilidade, qual é essa instabilidade? Cobrança, afogamento, vai depender da malha psíquica com a qual a malha psíquica dele que ele adquiriu. E ele adquiriu como essa malha psíquica? Através de eventos que foram acontecendo na vida dele. Então isso vai depender muito. As pessoas me perguntam muito assim, Dona Ana, mas quanto tempo o evitativo fica? Dona Ana, o que faz com que ele fique? Dona Ana, o que faz com que ele vá embora? Depende da malha psíquica dele, de quais eventos ele foi exposto. Óbvio que eu vou trazer aqui para vocês hoje, né, principalmente ali na parte do que ele sente, como ele sente, a forma como ele sente a relação e como vocês podem colaborar para que dê um espaço mais seguro para ele e ele possa, aos poucos, aprender sobre vulnerabilidade. Porque entenda o seguinte, se o evitativo ele tem medo de ser rejeitado, ele também não vai se expor à vulnerabilidade. Porque ele acredita
que se colocar em vulnerabilidade, ele pode correr um risco maior de ser rejeitado, ok? Então, parte dessa diferença básica é que ele te afasta por medo e autoproteção, porque foi assim que ele aprendeu, principalmente nos seus primórdios, né? Em nível de neurociência, e o que acontece dentro do seu corpo é esse evento estressor libera cortisol. Quando libera cortisol, vem uma skin, uma pele, um holograma que vai reagir com isso. Esse holograma que vai reagir, reage inclusive conforme a descarga de adrenalina que acaba disparando na pessoa. O coração vai acelerar, vai gerar um mal-estar, e esse mal-estar vai trazer a seguinte lembrança. Lembra? Diante desse mal-estar, você afasta. Ele se afasta para se autoproteger. Tudo começou com o medo. Liberou cortisol, veio adrenalina, coração disparou. Qual é o modus operandi? Eu afasto. Quando eu afasto, libera a dopamina, vem um estado de relaxamento. Só que depois que vem o estado de relaxamento e que toda essa mudança, né, química aconteceu, começam processos psicológicos. Mas, poxa vida, será que não era legal? Por que isso sempre acontece comigo? Por que eu não consigo ficar nas relações? Será que o que eu fiz era certo? Será que a pessoa realmente ela não ficou em cima de mim? E essas confabulações, né, faz com que ele se sinta culpado de mais uma vez não ter dado certo. Diferente do narcisista. O narcisista não sente culpa nenhuma, tá? Por que ele não sente culpa nenhuma? Porque você sempre será o problema. Você sempre será o problema e ele não sente culpa, porque o que é o narciso, gente? O narciso é... Da onde que vem isso? E por isso que vocês confundem demais. Você sabe por que eu acho que, pela minha experiência aqui, lidando com vocês, por que eu acredito que vocês acham tanto que o evitativo é narcisista? Porque na ansiedade de querer que o evitativo engaje e na ansiedade, né, de que o evitativo dê a certeza que ele está na relação, você começa a acreditar que ele está manipulando, que ele está controlando. Por quê? Porque você começa a querer fazer o máximo de coisas do jeito para ele, para que ele te veja, para que ele fique na relação, e você vai se perdendo de você. Só que ele nunca pediu. E ele, inclusive, começa a se sentir em dívida. Por isso que ele começa a se sentir culpado. E, de novo, ele nunca pediu. Agora, o narcisista não. O narcisista não se sente culpado, muito pelo contrário. Quanto mais você faz, você não está fazendo mais que a sua obrigação. E ele não vai reconhecer isso. O evitativo tanto vai reconhecer que ele, na dívida, ele justamente lhe afasta, porque ele vê, inclusive, que ele não vai conseguir pagar. Dentro desse processo, o terceiro item de diferença básica é que quando isso acontece, o narcisista ele vai querer te dominar. O evitativo ele não tem a pretensão de te dominar, muito pelo contrário. Ele não consegue dominar suas próprias emoções. O que ele não quer é ser dominado pela relação. O que ele não quer é ser dominado por você. O que ele não quer é sentir uma sensação de afogamento e que está sendo dominado por isso. E ele quer a relação. Ele quer a relação genuinamente. Ele quer amar. Ele quer ser amado. Mas ele acredita, inclusive, que vive padrões repetidos onde algo de errado está com ele. Tem algo de errado com ele. Depois que houve um rompimento, e a gente já vai falar sobre isso. Mas quando ele começa a criar o afastamento, ele começa a trazer argumentos e comparação na cabeça dele do quanto isso não vai dar certo. A gente vai entrar agora, inclusive, em relação a isso, que é justamente quando começa nas relações. E um relacionamento, um narcisista, gente, ele é dependente emocional. E no vídeo eu vi um comentário que fez justamente o contrário. Não, o narcisista, ele é autossuficiente.
E o evitativo, ele é um... como é que eles colocaram? Eles colocaram, o comentário é: o narcisista é autossuficiente e o evitativo é manipulador. Uma coisa assim, eles inverteram. Não, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O narcisista, ele é um dependente emocional. Porque o que é o narciso? O narciso, ele depende de um espelho perfeito. Só que ele não consegue se aceitar perfeito. E ele vai o quê? Ele vai em busca de validar essa perfeição através das relações. Então por isso que ele fala: se você não você vai ver só o quanto você é o problema da relação. Sem mim você não vai conseguir viver, porque eu sim te aguentei. Quero ver você lá fora ficar sem. Ele precisa disso. Ele é um dependente emocional, ele fica com esse jogo, mas ele mesmo não termina, porque ele precisa de você no cercadinho. Ele precisa que você fique lá, por isso que ele fica te manipulando. Ele precisa ter uma referência do seu poder, porque ele não consegue ter noção do seu próprio poder, ele não consegue sentir poder por ele mesmo. Mas, dona Ana, eles vivem dizendo que eles são poderosos, eles usam isso contra nós. Eles usam a palavra. Eles usam a lábia, eles usam a observação, eles são bons observadores, eles são bons ludibriadores. Não significa que eles são seguros, não se enganem. O narcisista, ele é um dependente emocional ativo e a presa dele é dependente emocional passivo. Quer ver dependente emocional passivo? Apegado ansioso, que está extremamente carente. Inclusive, por que no meu canal de assinatura tem uma aula sobre carência afetiva? Justamente por conta disso. Para não ser vítima de narcisistas e depois vir aqui falar que o evitativo é narcisista. Não é. Não confunda as coisas. O evitativo, no relacionamento, ele é autossuficiente. E por que ele é autossuficiente? Porque ele aprendeu ao longo da vida que ser autossuficiente o protegia da rejeição. Então, se eu sou autossuficiente, eu não preciso pedir ajuda. Porque quando eu peço ajuda, eu posso correr o risco de ser rejeitado. Se eu sou autossuficiente, eu posso ficar sozinho o tempo que for, que eu não vou sofrer com a rejeição caso eu peça para ficar com alguém. Dona Ana, o evitativo nunca vai pedir para voltar? Nunca vai pedir para entrar numa relação? Vai. Vamos chegar nesse lugar também. Porque eu quero, inclusive, responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem em relação a isso, tá? Como eu disse, então, o narcisista, ele vai idealizar uma relação. No começo, ele vai te encantar, com a lábia, principalmente, te dizendo basicamente tudo que você precisa e quer ouvir. Só que depois ele faz o que? Ele te destrói exatamente da forma como eu falei, dizendo que você não será nada sem ele. Ele trazendo, né, te deixando confuso, até ao ponto de que você passa a acreditar, inclusive, nas palavras dele. Ele começa a se fazer de vítima, dizendo que a falta de coerência e de amor na relação, tudo de ruim que está acontecendo é por sua causa. O evitativo, ele não se dá esse trabalho. Ele vai se aproximar. E no começo ele vai dar o seu melhor, porque ele quer amar, ele quer se relacionar. Mas diante da malha psíquica dele, que ele perceber, né, um afogamento, um afoitamento, uma ansiedade, ele vai se assustar. E quando ele se assustar, ele vai começar o quê? Ele vai começar a fazer a desativação da intimidade. Ele não vai te humilhar, ele não vai te destruir, ele vai desativar a intimidade, porque ele não tá te vendo. A ferida dele não é você. A ferida dele é a intimidade. A ferida do narcisista é você ser uma projeção perfeita do buraco que tem nele. Ou seja, o buraco que tem nele, ele projeta em você. Por isso que você não presta, por isso que você é o mal, o veneno na relação, quando é ele que está te manipulando. O evitativo não.
O evitativo nem está te vendo, o evitativo está sofrendo com a intimidade que está o afogando. Quando há o término, e aqui vamos chegar em um ponto bem importante. Quando há o término, o narcisista, ele vai fazer de tudo para voltar. Por quê? Porque ele quer provar que ele consegue, ele quer provar que você estava errado, ele quer te manter no cercadinho, então ele vai fazer assim, eu vou voltar, eu vou fazer de tudo para essa pessoa ficar, mas agora as coisas serão do meu jeito quando ela ficar, quando ela engajar. Já o evitativo, se ele voltar, ele vai voltar com 2 pés no freio. Se antes ele tinha 1, ele vai voltar com 2. Porque agora ele vai ficar mais alerta àquilo que de alguma forma gerou mal-estar nele. Agora, geralmente, por que ele não volta? Ele não volta porque ele não quer lidar com a rejeição. Porque se a relação já estava complicada, ele entende que se a relação estava complicada, corre o risco dele voltar, de querer voltar, e a pessoa, não, você me fez a vida no inferno, eu fiquei muito ansiosa, muito ansioso, não quero mais voltar. Ele vai ter que lidar com essa primeira ferida. Depois ele pode até entrar. Entrou, a hora que ele entrou, ele ainda não sabe como engajar na relação. E você, ansioso, ansiosa, continua querendo que ele melhore. Mas você quer que a pessoa volte na sua vida, mas você não aceita ela como ela é. Você quer que ela corresponda às suas expectativas. E o que acontece? Você começa... E aí, como ele entrou com 2 pés no freio, vai ter uma hora que você vai querer cobrar, querer exigir. O que vai acontecer com o evitativo? O evitativo vai se sentir insuficiente. O evitativo tá vendo? Eu não sou suficiente. Logo, logo essa pessoa vai querer terminar comigo antes que a pessoa termine. E o que eu vou fazer para não lidar com a rejeição? Eu vou terminar antes. Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante. Muitas pessoas, prestem bem atenção. Geralmente, o evitativo não volta. Isso não é 100%. A tendência é não voltar, mas isso não é 100%. Nada na vida é absoluto. Agora, dentro da minha prática clínica, dentro da minha experiência, gente, como mulher, como professora, como palestrante, como psicóloga, se tem uma coisa que acontece e vocês ficam cegos para isso, mesmo a pessoa sendo evitativa, quando ela quer, quando ela vê sentido na relação, quando ela entende que você também está se esforçando, mas também está dando espaço para ela, ela fica. Gente, a pessoa fica. Mesmo tendo que lidar com todas essas sensações esquisitas dentro dela, ela fica. E por que eu estou reforçando tanto isso? Porque por que eu vejo que estourou tanto, né? Eu nunca tive, fazia tempo que eu não tinha um engajamento tão alto nos meus vídeos em relação ao evitativo. Porque vocês também, além de pessoas se sentirem identificadas e passou a fazer sentido a história da vida delas, tem um outro item também. Qual é o outro item? Muitos ansiosos passaram a validar o comportamento de pessoas desinteressadas. Se uma pessoa está indo e vindo com você há anos, mas não te assume, mas daí agora é porque ela é evitativa, é porque ela é desinteressada em um compromisso. Porque entenda o seguinte, na minha palestra que eu fui fazer lá em São Paulo, tinham pessoas evitativas na plateia. Sabe que elas vieram falar para mim? Dona Ana, eu quero um relacionamento. Dona Ana, eu quero engajar e a hora que eu encontrar, eu vou ficar. Mas as pessoas não dão tempo para mim. E uma delas, né, falou. E eu falei assim, mas qual é o seu tempo? Porque as pessoas também têm tempo. Não se esqueça que você é, né? As pessoas são adultas. Eu falei para ela.
Daí ela falou assim, não, dona Ana, o tempo que eu tô falando são meses. Não é muita coisa, não. Mas as pessoas, às vezes, em dias, já querem casar, já querem se afogar, já querem ter... Não. Agora, anos, gente, é você não querer ver a realidade. A pessoa deixou clara, ou quando, uma coisa muito importante, dona Ana, a pessoa terminou comigo e ela disse que quer voltar, ela voltou de tanto eu insistir, aí terminou comigo de novo, e aí agora, mas antes de terminar, pedi para ela refletir, e ela falou, eu vou refletir porque você está pedindo. Essa pessoa não é evitativa, essa pessoa não quer. E enquanto vocês não aprenderem sobre relacionamento, e o mais importante, sobre vocês não aprenderem sobre vocês. Deixa eu falar uma coisa, se a pessoa não quer ficar, se o evitativo não quer ficar, você quer aprender sobre você quer aprender a ter poder, deixa a pessoa ir embora. Porque o evitativo, se tiver realmente interessado em você e na sua história, ele vai romper isso. Mas não é você cobrando. É você, num ato de amor, deixando a pessoa ir. Porque amar é soltar. Amar é dar liberdade e espaço ao outro. Gente, eu sei, meus alunos têm uma aula no canal de assinatura que é sobre o gráfico, que a gente, quando está na ansiedade e quer que o evitativo fique, a nossa vontade, aliás, o nosso medo da pessoa ir embora é muito maior do que a vontade de ficar bem. E a gente aprende, mesmo que isso esteja gerando um sofrimento muito grande. E os meus alunos na plataforma, na assinatura, eles aprendem a mudar esse gráfico. A operar na vontade de ficar bem é maior do que o medo de perder. E quando eles operam nesse gráfico aqui, eles voltam para mim dizendo assim, dona Ana, eu tinha que ter feito isso antes. Porque quando você solta a pessoa, isso é um ato de amor, principalmente por você. E isso é extremamente poderoso. E se é poderoso, é magnético. E se a pessoa não voltar, não tem problema. Você magnetiza situações e pessoas ainda mais interessantes. Por que eu fiz a assinatura? Para justamente te entregar esse caminho. Bom, agora o que cada um pensa e sente. O narcisista, como é que ele pensa? Como é que é o esquema dele? Se ele voltou ou se ele está com você, o negócio é o seguinte, as coisas serão do meu jeito. Esse será o raciocínio do narcisista. Por que as coisas serão do jeito dele? Porque somente a palavra dele é que é verdade, porque só a visão de mundo dele que faz sentido, porque ele precisa ter controle e domínio. Ele vai usar isso de estratégias muito refinadas. Então vai usar o controle através de proteção, te manter perto, te elogiando, te fazer com que você precise dele, entregando para você uma realidade onde só ele pode te entregar. Então assim, você vai ficar comigo, vai ser do meu jeito. Já o evitativo, como é que ele pensa? Ele pensa o seguinte, se eu me apegar demais, caso isso aqui não dê certo, eu vou ser rejeitado. Então eu entro com um pé só, o outro pé eu mantenho na minha vida. Então eu não vou parar minha agenda, eu não vou parar minhas coisas, eu não vou me perder nessa relação. Só que é justamente esse pé aqui e esse pé no seu mundo que faz você acreditar que ele está te manipulando. Não está te manipulando. Ele só não está se entregando, se rendendo. Como você está se entregando, como você está se rendendo. Porque entenda uma coisa, não é certo, tá? Não é adequado o evitativo ficar com uma mão e um freio de mão puxado. Mas também não é equilibrado que você fique ultra disponível para poder puxar esse evitativo. Não vai funcionar. Não adianta.
Ai, dona Ana, então como é que adianta? Veja, se o evitativo está tentando encontrar um lugar seguro, o que é seguro para nós? Aquilo que nós reconhecemos. Então, quanto mais você espelhar o comportamento para ele, mas assim, óbvio, espelhando sem perder o seu jeitinho, a sua autenticidade, mais ele se sentirá seguro. Veja, mostrando que você também tem uma agenda, mostrando que você também vai ter momentos que não vai conseguir responder a mensagem, mostrando que você também gosta de sair com seus amigos, mas que é muito feliz saindo com ele também. Porque quando isso dá espaço para ele, ele começa a sentir o quê? Este lugar aí eu reconheço. Então, opa, e aí você aos poucos vai o convidando, vai chamando, vai deixando para ele um espaço. O problema é que quando a gente está muito carente, a gente quer quase entrar dentro da outra pessoa. A gente quer fazer todas as coisas. Quando a gente está no nível de ansiedade, a gente quer fazer tudo com a pessoa. Por quê? Porque a gente está pensando na pessoa o tempo todo. Então, em cada detalhezinho, a gente vai colocar a pessoa na agenda. Enquanto a pessoa, ela não está fazendo isso não porque ela não gosta de você, porque ela aprendeu que se ela se apegar, ela pode correr o risco de ser rejeitada. Então, ela vai com uma mão, mas a outra está aqui. O evitativo, ele vai querer paz. Então, quanto mais paz você der para ele, mais ele ficará engajado, mais ele vai encontrar segurança nessa relação. O problema é que você olha essa paz como falta de interesse. E aí, vamos lá, vamos lembrar o que é falta de interesse. Falta de interesse é quando você é o último da agenda. Falta de interesse é quando a pessoa não tem nem o trabalho de pedir desculpa pela não resposta da mensagem. É falta de interesse quando chega, inclusive, até o final de semana, essa pessoa não tem espaço para você. Isso é falta de interesse. É diferente de, ok, no horário comercial estou trabalhando, mas eu terminei aqui, vamos sair, vamos fazer alguma coisa? Nossa, agora eu posso te responder. É diferente. Já o narcisista, ele quer admiração, ele vai amar o ansioso. Ele inclusive vai ficar ali alimentando mensagem para ter o seu ego inflado, porque ele vai entregar mensagens isca que vai servir para que te conduza para aquilo que ele quer receber. Diferente do evitativo, que ele entende que existem momento comercial, ele não vai te responder não porque ele não gosta, mas é porque ele está trabalhando. Ele entende que ele precisa cuidar da autossuficiência dele, então na independência dele, então ele entende que você também vai cuidar, ele entende que como demora muito para responder, tudo bem se você demorar para responder, mas quando ele há interesse, se ele percebeu que você fica um pouco mais aflita, ele vai pedir desculpa, ele vai te pedir, só um pouquinho eu já respondo tudo. Porque ele quer paz, ele não quer ver você nervosa, mas tudo isso quando ele está engajado. E quando é que ele se afasta? Ele se afasta quando ele se sente sufocado. Quando o nível de cobrança é muito grande, quando nada que ele faz está certo, quando você começa a mandar os meus vídeos dizendo que tem que fazer terapia, dizendo que você está entregando de tudo, aí não adianta. E isso começou, ele começa a se afastar. Já o narcisista, não, ele vai continuar. Por que vocês acham que as pessoas saem destruídas de relacionamento com narcisistas? Porque eles fazem com que a pessoa fique o máximo de tempo possível, para justamente ela ficar cada vez mais vulnerável e para que eles dominem a situação cada vez mais. Vamos lá, vamos ao processo de cura. Aqui eu queria deixar uma coisa bem clara antes de qualquer coisa. Os meus alunos têm uma aula muito dolorida no canal de assinatura que é sobre
Ninguém cura ninguém. É uma aula extremamente dolorida, mexeu demais com as pessoas. E aqui eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você não vai curar uma pessoa. Você não vai trazer, o seu jeito encantador não vai fazer com que a pessoa mude a realidade dela. Não vai. E essa não é a sua missão. A sua missão é você se curar. A sua missão é o que você está fazendo aqui nessa aula. Aprendendo sobre você, aprendendo sobre E por que sobre você? Não, dona Ana, eu não sou evitativa. Eu vim aqui, eu sou ansiosa para aprender sobre o narcisista e o evitativo, porque eu já estive nessas duas relações. Você está aprendendo sobre você. Por que que você precisa validar essas verdades na sua vida? E quais verdades? Por que que você precisa ser manipulada? Por que que você precisa validar a máscara da abandonada por um narcisista que te abandona, que te manipula, que te humilha? E por que é que você insiste em se humilhar para um evitativo quando você não consegue dar espaço? E ao invés de acusá-lo, por que que você, essa falta de dar espaço, por que que você não olha para isso? E eu não estou querendo culpar ninguém. Eu estou querendo, a minha maior missão passou a ser o quê? Antes de ser ansioso, antes de ser evitativo, não é sobre... E antes de ser narcisista, não é sobre culpados. É sobre a pergunta que você não consegue fazer por você. E aqui é o momento mais importante dessa aula. De 100 mensagens que eu recebo sobre o que eu faço com o evitativo, o que eu faço para me aproximar dele, o que eu faço para o evitativo ficar. De 100 perguntas dessas, somente uma ou duas pessoas fazem a seguinte pergunta: Dona Ana, o que está acontecendo comigo? O que acontece comigo que eu sofro tanto quando eu entro nesse lugar? Essa é a pergunta que muda tudo. Então, se você é evitativo, e se você é ansioso, e se você está aqui nessa aula, se você ficou até aqui esse momento, você só precisava dessa pergunta. Por que é que eu fico nesse lugar? O que me fez me encontrar nessa situação? O que me faz acreditar que eu vou salvar e mudar o outro? O que me deixa constantemente em estado de alerta e em uma relação, em um lugar que a pessoa já deixou claro que não quer? Essa é a pergunta que você não faz. Enquanto você levantar o seu dedo e apontar para o quanto evitativo é tóxico, enquanto você levantar o seu dedo e apontar o quanto o ansioso é tóxico, você não vai se desenvolver. E eu não estou dizendo isso porque eu sou dona da verdade. Eu estou te dizendo isso porque depois de anos de prática, inclusive, né, operar nesses dois apegos já na minha vida, porque sim, eles são voláteis, eles mudam, é que para eu ir para o apego seguro, eu precisei fazer essa pergunta. Quem é meu assinante e já assistiu no canal da assinatura Como Chegar no Apego Seguro, como uma pessoa de apego seguro vive, sente, vê a vida, para ela chegar naquele lugar, ela precisou fazer essa pergunta de milhões. E se você chegou até aqui, você precisava dessa pergunta. O processo de cura no evitativo começa quando ele começa a aprender a confiar. E a confiar em quem? Não é em você, Maria, não é você, José. É aprender a confiar nele mesmo. Que ele pode entrar nas relações e que ele pode ser rejeitado, mas que ele não vai morrer. E que as rejeições, inclusive, não tem nada a ver com ele.
que o que ele sente não é algo que vai matá-lo, que é algo que ele aprendeu como modo de sobrevivência na sua infância. É quando ele aprende de uma forma segura que há a possibilidade de confiar, é que o processo de cura começa, mas isso começa dentro dele, isso não é sua responsabilidade. E eu vou repetir isso 50.000 vezes, porque os meus alunos, por que depois, assim como a Vana, eles vão lá com seus dedos e dão uma aula para outras pessoas? Porque eu fico martelando. E quem realmente maratona a minha assinatura não sai a mesma pessoa. Porque o martelo não é sobre o outro. Pare, abaixe esse dedo, não vai adiantar você dizer que o narcisista e que o evitativo destruiu a sua vida. Só vai te deixar num lugar de vitimismo e num buraco onde você nunca mais vai sair. Essa aula está acabando. Você vai ter a oportunidade de fazer a tua pergunta. E sabe, capriche nessa pergunta de entrega. Pergunte sobre você. Eu te desafio, faça o exercício, prepare a sua pergunta, pergunte sobre você. Nós não sabemos, você não sabe quem é você. O tempo que você fica estudando sobre o outro, sobre como melhorar o outro, como pegar o outro, você deixa de fazer uma pergunta importantíssima. Por que é que eu estou neste lugar? Aprender sobre o outro vai ensinar sobre você, não tenha dúvida nenhuma, tá? Inclusive, é assim que eu pego vocês de fininho. Mas você pode pular essa etapa. Por que vocês acham? Eu li tudo essa. Tem mais livro para tudo quanto é espalhado, para tudo quanto é lugar, eu continuo estudando. O atalho está aqui. O atalho está no canal de assinatura, que é R$37 por mês. Pelo amor de Deus. Inclusive, você corre fazer a tua assinatura, se você está nessa aula e aqui não é meu assinante ainda, porque agora em dezembro ela vai subir, vai mudar o valor. Então, eu, se fosse você, aproveitava agora e já fazia a sua inscrição. E você não precisa, tá? Você pode aproveitar agora por R$37 e lá em dezembro você cancelar. Você pode maratonar tudo e depois cancelar. Tá tudo bem. Meu objetivo é que você entre em contato com você de verdade. Para finalizar, o processo de cura é o seguinte: o evitativo tem cura. Por quê? Porque é um estilo de apego. O narcisista, esqueça. Ele não tem cura, porque é um transtorno de personalidade. A personalidade dele é essa. As pessoas me perguntam assim, mas Ana, o narcisista, muitas vezes, ele é bom para os filhos. Deixa eu falar uma coisa para o narcisista não se vê como problema, tá? E, inclusive, por isso que ele não busca ajuda. E ele tem atos generosíssimos com quem vai entregar, vai dar retorno para ele. Porque filho dá retorno na cabeça do narcisista. Sabe por que o narcisista mais faz com o filho? Dívida emocional. Eles fazem de vítima para os filhos, para que os filhos cuidem deles na posteridade, para que os filhos se tornem escravos emocionais deles. Filhos destruídos aí, inúmeros, por conta dessa dívida emocional. Então, por isso que eles não buscam ajuda, eles não se veem com o problema. Agora, o evitativo não. Se vocês soubessem a quantidade de mensagens que eu recebi dos evitativos, eu não quero ficar nesse lugar, como é que eu posso mudar? Eu tenho vontade de ter relacionamento, eu estou no meu 4º relacionamento, é só esse ano. E eu não sou uma pessoa que não quer, eu quero casar, eu quero ter filhos. A jovem que eu encontrei no evento, o olho dela me pedia desespero, pelo amor de Deus. E ela me mandou uma mensagem, acho que hoje de manhã, dizendo assim: Dona Ana, eu assinei o seu canal e, meu Deus, os ansiosos precisavam assistir a aula sobre os evitativos também amam. Nessa aula eu só falo como eles amam, como o coração deles querem uma conexão, como eles querem se entregar. Eles não sabem como. Eles não sabem que podem confiar
em si mesmos, porque eles são amor. E quando isso acontece, gente, é muito bonito. Então fica aqui o meu convite. Se pergunte, por que é que eu estive, por que é que eu entro nesse lugar? Por que é que eu fico nesse lugar? E se você sozinho não consegue responder, eu já deixei tudo para você não precisar ler 50 mil livros, para que você não fique confuso. Um canal de assinatura por apenas R$ 37, para que você é só entrar aqui no link da bio, aproveite este mês que ainda está esse valor, porque em dezembro não será mais. Assine, me dê uma chance, se dê uma chance. Assista pelo menos essas três aulas sobre carência afetiva, o gráfico do a vontade de ficar bem deve ser maior do que o medo de ser abandonado, e os evitativos também amo. E uma aula especial sobre corpo de dor. Por que o evitativo acredita que vai ser rejeitado? Porque ele tem um corpo de dor que vive dizendo para ele que ele não pode se entregar, para que ele continue na dor de ficar sozinho e autossuficiente. Ok? Eu espero ter feito sentido na vida de vocês e nós vamos agora abrir para as perguntas, que é o momento mais desejado, né? Que vocês me procuram. Já tem perguntinhas aqui nesse balãozinho. A melhor forma de você me fazer pergunta é através desse balão, porque daí o que acontece, eu consigo ver a sua pergunta, tá? Se você manda ali, aqui na nossa conversa, as chances de eu perder a sua pergunta é muito grande. Antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de saber, fez sentido essa aula? Se você não quiser comentar, pode colocar os coraçõezinhos, só para eu poder entender, tá? Se fez sentido para vocês. Eu tenho os dois perfis, é possível? Veja em mim as duas personalidades, é possível? Você diz o ansioso e o evitativo ou evitativo e narcisista? Me ajuda, seja mais específico. De preferência, manda aqui na caixinha. Você me mandou aqui na caixinha, tá, o Hernani? Eu tenho os dois perfis e é possível? Eu vejo em mim as duas personalidades. Quais? Tá? Hernani, manda novamente ali. Bipolar pode ser narcisista? Sim, a pessoa bipolar, ela pode ser narcisista, sim. Por quê? A pessoa, primeiro, né? Só que assim, ó, vamos lá. É que assim, ó, a pessoa narcisista tem uma oscilação de humor comum, características do transtorno de personalidade borderline. Porém, não significa que pessoas que sofrem com transtorno de personalidade, borderline não, desculpa, bipolar, porém, as pessoas que sofrem com transtorno de personalidade bipolar não significa que elas serão narcisistas, tá bom? Isso é bem importante, é importante saber essa diferença. Então, bipolar pode ser narcisista? O bipolar, ele pode apresentar alguns comportamentos, mas não significa que ele seja narcisista, tá? Porque os evitativos buscam se reconectar com o ex? Isso não é uma verdade absoluta, tá? Os evitativos, por que eles tendem a se... Quando eles buscam a reconexão, depois que passa a dopamina, depois que eles afastam vocês, que eles estão mais tranquilos, eles começam a perceber, poxa vida, eu afastei a pessoa, mas não é que eu não queria a pessoa, eu não queria a intimidade, eu não queria que a relação estava me gerando. Então ela passa a querer voltar. Só que daí é o seguinte, gente, quando ela volta, se você também, se elas estão no mesmo modus operandi, o resultado vai ser o mesmo. Então, por isso que é importante vocês conversarem e mudarem isso. Olha, eu tenho sucesso de um casal onde um era ansioso e o outro era evitativo. E o ansioso fez todo o tratamento comigo, também foi meu assinante, comprou a literatura que está lá no canal de assinatura, e ele foi criando, ele era muito ansioso, muito dependente emocional do evitativo, e ele foi criando independência, autossuficiência, e daí o que aconteceu? O parceiro percebeu que, opa,
tem alguma coisa diferente. E ele, o ansioso, né, deu o livro, compartilhou algumas coisas que ele perguntava. Eis que, até que um dia o ansioso, né, chegou, só que não estava mais ansioso, estava seguro, chegou e falou assim, olha, não vejo mais sentido, né, por conta dessas questões, o evitativo levou um susto. E daí falou, não, eu quero estar na relação. O que eu estava fazendo que te deixava inseguro? Ele pontuou, né, o meu aluno pontuou, e ele falou, não, era isso? Ok. Eles estão super bem, tá? Então, no meu canal de assinatura também tem a comunicação ativa. Esse meu aluno usou muito a comunicação ativa. Porque na comunicação passiva, por que ela não funciona, a passiva-agressiva? Porque ela te coloca, você é o bonzinho, mas você diz, você não faz isso, você não faz aquilo. Ela é acusatória. Não funciona isso para o evitativo. Não funciona para ninguém, tá? A Yara colocou ali, a Paty perguntou alguma coisa, não sei, a Yara colocou ali muito bem. O canal de assinatura é o primeiro passo para iniciar o processo de cura. Porque, como eu disse para vocês, vai dar tempo de vocês lerem todos esses livros? Vai dar tempo? Muitas pessoas não têm condições financeiras para pagar um processo terapêutico. Muitas pessoas não conseguem atendimento comigo. Gente, eu tenho fila de espera para encaixe. Não tem como. Então, o canal de assinatura foi a forma como eu encontrei de vocês terem acesso. Tenho tentado praticar os 4 compromissos, ser impecável com as minhas palavras, não levar nada para o lado pessoal, não tirar conclusões, dar o melhor de mim. Ó, essa é minha aluna. Tá vendo? Essa é minha aluna. Então vocês querem praticar este autodomínio, querem ter esta fala e ter um pouco mais de paz e autodomínio, tem que fazer que nem a Havana. Tenho 2 filhas com bipolar narcisista. Me separei semana passada por recorrente violência doméstica. É possível ter uma convivência saudável ou melhor mudar de cidade? Olha, Clarice, para eu poder te responder isso, eu precisava entender um pouco melhor da situação. Mas, veja, se você tentou durante anos ter um convívio saudável, está na hora de você aceitar que essa relação com essa pessoa você não consegue ter de forma saudável. Gente, onde que está a fonte do sofrimento? É quando a gente está resistente com as coisas. Ninguém muda ninguém. E por mais que se você já tentou de todas as formas ter uma relação saudável, principalmente por causa dos filhos, tudo bem, ótimo, mas se você não consegue ter uma relação, não tenha. Porque vocês confundem perdoar, ser uma boa pessoa, com manter uma relação. A gente às vezes tem que aceitar que as coisas são como são. E algumas pessoas não querem ter relação com a gente, tá, gente? Algumas pessoas só querem brigar com a gente. E isso faz parte da realidade delas. E tá tudo bem. Só que a pergunta que eu faço de novo pra você, o que é que você quer? Tá bom? Como fazer para o evitativo perceber que eu, como ansioso, estou tentando mudar? Você não faz nada. Veja, Insta do Ali. Se você viu ali a minha aluna, ela colocou um dos compromissos de autodomínio, que é o seguinte: ser impecável com a sua palavra. Isso também é ser com as suas ações. Quando você é impecável com a sua palavra, quando você não leva para o lado pessoal, quando você está dominando as suas emoções, você não precisa dizer nada para o outro te perceber. Porque deixa eu te falar uma coisa, meus alunos também sabem, tem uma aula sobre isso, que ninguém está te vendo. Ninguém está vendo você. O teu parceiro evitativo, ele não está te vendo, ele está vendo o drama dele, a realidade dele. Você vai passar uma vida tentando mostrar isso que você está tentando mudar. Você precisa mostrar que está mudando, adivinhe, você tem que ficar bom e mostrar isso para você. Quando você mostra para si mesmo que você está mudando, aí o que acontece? Você fica tão forte, você fica tão poderoso que isso reverbera, você não precisa nem abrir a boca. A Yara, minha amiga, sócia, né, que trabalha comigo, inclusive, se você tiver qualquer dúvida, ela está aqui, ela vai te responder prontamente. Ela me conheceu quando eu era a produtora da Kéfera. Se você for lá no canal da Kéfera, dê um Google lá, acho que Produtora Gata, você vai me encontrar. E ela, o dia que me viu no palco como psicóloga, ela falou assim, gente,
Pois a Yara me corrige se eu estiver errada. O que aconteceu? Essa mulher está totalmente diferente. Eu não precisei provar nada para ninguém. Eu comecei a praticar isso que a Vana falou. Eu vou ser impecável com a minha palavra. Eu preciso dominar as minhas emoções, não levar nada para o lado pessoal. Quando isso, né, começa a acontecer, isso tem força, né? Olha lá, a Yara disse assim, precisa ser coerente, palavras e atitudes. Assim o outro irá perceber a sua mudança. Então, você não precisa dizer, bater lá, oi fulano, olha, eu estou mudando. Não, não precisa. Faça isso que você vai colher frutos. Como me amar mais? A Mel perguntou. Se aceitando. Aceitando a sua história. Aceitando o seu jeito. Se apaixonando por cada parte. E olha, e é muito difícil isso para a mulher. Porque nos ensinaram a nos odiar. Nos ensinaram a ter raiva do nosso corpo. Nos ensinaram a servir antes de servir a nós mesmas. Mas como é que eu me amo mais quando eu me aceito? Eu aceito o tamanho do meu braço, eu aceito o tamanho da minha circunferência, eu aceito que eu não sou como todo mundo. É assim que eu começo a me amar mais. Ó, a Vanna lá de novo. Tenho lido bastante, Ana. Obrigado pelas dicas de livros. Conhecimento liberta. Aprender sobre mim me liberta e liberta o outro. Meu aprendizado de hoje. Exatamente isso. Olha lá, Ulisses. 2 anos de relacionamento que terminou por desgaste emocional e bloqueio afetivo. Ela evitativa e eu ansioso. Terminamos há um mês e desde então estamos no contact, né? Nada de contato. Ainda tem amor de ambas partes. É provável a reconciliação? Vamos lá, Ulisses. Veja, me diga você. Né? Se você tem a vontade de tentar mais uma vez, eu sempre falo para minha pequena, quem tem boca vai a Roma. Só que dessa vez, vá diferente, entre diferente nessa relação. Eu te convido a fazer parte da minha assinatura. Sabe? Entre nessa relação aprendendo sobre ela, aprendendo sobre o modus operandi dela, aprendendo a se comunicar. Sabe, se você sente no seu coração que ainda tem amor, só assim, entre, não adianta a gente fazer a mesma coisa querendo um resultado diferente. Entre de coração aberto, disposto a aprender sobre você dentro dessa relação. Eu tenho certeza que você vai colher frutos. Mas fica aqui meu convite. Entre no link da bio, faça, né, a assinatura para que você não se perca novamente. Sou evitativa, Flávia Simões. Sou evitativa. Sou evitativa. Como ajudo o meu parceiro a entender o que eu sinto? Veja, através de uma comunicação ativa, tá, Flávia? A comunicação ativa, tem uma aula no meu canal sobre isso. Na comunicação ativa, você não acusa ele. Você deixa muito... O problema, o ansioso, ele acredita que tudo é culpa dele. Então você precisa, do seu jeito, né? Aos poucos, ir dizendo para ele como você se sente. Olha, não tem nada a ver com você, mas eu me sinto assim, 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 assado quando tal coisa acontece. Não tire o poder, aliás, desconcentre o fato da pessoa, tá? Porque isso é muito importante, senão as pessoas levam tudo para o lado pessoal. Por isso que um dos princípios aqui que a minha aluna falou é não levar nada para o lado pessoal. Por quê? Porque quando eu não levo nada para o lado pessoal, eu não fico acusando o outro. E quando eu começo a acusar, aí vira um show de horror, a relação não dá certo. Você também é uma candidata a fazer o meu canal de assinatura, onde tem lá aula sobre a comunicação ativa. Bom, aqui das caixinhas, aqui das perguntas, acabaram, tá? A Vanna, pessoal, quem puder faça assinatura, garanto que vão amar, o principal, aprender muito. A Vanna é aquela aluna assim, tá aqui e ela vende para mim, mas eu preciso nem vender. Relacionamento de
3 anos de idas e vindas. Ele sempre me procura dizendo que não consegue ficar longe de mim. Na primeira discussão, ele sempre termina. Como saber se é imaturidade ou algum trauma? Os traumas, geralmente eles acontecem em momentos onde nós não éramos maduros, tá? Então, e eles vão vir e eles têm uma característica imatura. Agora é o seguinte, tá? Você não vai resolver o trauma dele, não. Ele pode achar que você resolve o trauma dele porque ele não consegue ficar longe de você. Mas essa não é a sua responsabilidade. Você pode ficar temporariamente anestesiada pelo prazer da volta dele. Mas, de novo, é a pergunta que eu falei para vocês no final da aula. Por que é que eu fico neste lugar? O que me mantém neste lugar? O que faz com que eu acredite que aqui, somente aqui, eu serei feliz e existirei? Oi, Caxias, no Maranhão. Boa noite. A Vera perguntou aqui na perguntinha, no balão. Como silenciar defeitos que nós, evitativos, criamos? Silenciando o corpo de dor, tá? Porque o teu corpo de dor é como se fosse, pense assim, você foi criando dores ao longo, o evitativo tem muitas dores em relação, e muitas crenças de dor em relação à intimidade. Você precisa silenciar o seu corpo de dor. Você pode fazer isso através, eu tenho um curso só específico para isso, mas na assinatura também tem uma aula de como silenciar o corpo de dor. Essa minha aluna, que colocou 4 compromissos ali, não levar nada para o lado pessoal, ser impecável com a sua palavra, né? Não tirar conclusões, teve mais outro ali, né? Ser impecável com a palavra, não tirar conclusões, não levar nada para o lado pessoal, seja cético, mas nem tanto, né? Uma coisa assim, não me lembro agora. Todos esses princípios silenciam o corpo de dor, tá? E daí fazem com que você comece a abrir o coração para entrar nos relacionamentos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui uma vez num encontro e eu já era psicóloga, né? E eu já falava sobre apego ansioso, apego evitativo, e nesse encontro o moço, né, ansiosamente perguntou, só uma pergunta, você é evitativa? E eu ri. Sim, a minha vida toda eu operei na evitação. Já caí no apego ansioso, tá? Mas meu modus operandi mais comum é a evitação. Só que depois de tanto estudar e depois de tanto dar aula, inclusive, porque não tem forma melhor da gente aprender do que a gente colocando em prática e ensinando também, né? É muito gostoso operar no apego seguro. Gente, é gostoso demais. Óbvio que eu ainda tenho alguns eventos ainda me colocam na evitação, mas eu tô trabalhando para liberar isso, gente. É um passo de cada vez. E por que eu trago aqui algo tão íntimo? Para que vocês entendam uma coisa muito importante. O problema não está... Você não é o problema. O problema é ser engolido por essa situação. Aí que está o problema, tá bom? Por que o tratamento de silêncio machuca muito quem tem apego ansioso? Porque o apego ansioso, ele sofre da ferida do abandono. E quem sofre com a ferida do abandono, ele precisa ser visto, ouvido, porque daí ele fica mais tranquilo. Aí isso dá certeza para ele de que ele não vai ser abandonado. Por isso que dói tanto. Eu sou evitativo e ansioso e quis me punir com 5 dias de silêncio. Eu sumi e ele me fazia muito mal, até doía meu intestino. Me puniu no dia do meu aniversário, achei muito desrespeito. É porque daí o ansioso, quando ele começa a entregar o espelhamento numa forma de punição. Então, assim, você não gosta, você não responde minhas mensagens, você não é tão entregue à relação, então eu vou te punir com o silêncio, tá? Por isso que a comunicação ativa, saber se comunicar,
dentro de uma relação é tão importante, gente. Ó, só pela aula da comunicação ativa, da carência afetiva e de silenciando o corpo de dor, já vale a assinatura, viu? Eu me sinto obcecada quando me interesso por alguém. Eu odeio. Eu imagino, Jéssica, por quê? Quando é que a gente se sente obcecado dentro de uma relação quando o nível de carência é muito alto? Então, o buraco dentro da gente está tão grande que daí, quando a pessoa, ao menor sinal de que ela preenche uma partezinha, aí a gente fica obcecado para que ela preencha todo o resto. Preencha todo o resto. Tá bom? Por que o evitativo não gosta de carinho físico, agonia? Depende, tá? Mas isso não é regra absoluta. Só que o evitativo, se ele tá nervoso, se ele tá tenso, e a maioria dos evitativos tem um ato de serviço como linguagem de amor. Então, o que acontece? Muitas vezes, qual é a forma mais próxima da gente trazer a intimidade? Através do toque. E daí o que acontece? Só que é a forma de invadir também a nossa bolha, é através do toque. Então, por isso que muitas vezes isso gera, dependendo do momento, o evitativo, se ele está nervoso, se ele está ansioso, está passando por problemas no trabalho, isso aqui vai gerar muita agonia. Certo, gente? Bom, acredito que tenha sido uma ótima aula, foi uma ótima aula para mim. Corram fazer a sua inscrição lá no canal de assinatura enquanto há tempo por R$37, ok? Quem é meu aluno sabe que é um valor simbólico, é para que vocês possam ter acesso àquilo que pode transformar a vida de vocês e, é óbvio, transformar a vida de outras pessoas também, ok? Você pode cancelar a qualquer momento, mas eu tenho certeza que pelo menos ali 3, 4 aulas, ou seja, 3, 4 horas de dedicação já vão te fazer pensar diferente, tá bom? Desculpa se eu não consegui, responder todas as perguntas, mas aqui o fluxo é muito grande, certo? Se cuidem, fiquem bem e nos vemos lá dentro da assinatura. Você é como meu aluno, porque você pode fazer perguntas lá também para eu poder te responder. Nos vemos na próxima aula.